Olá amigos, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Profissional da Casa. Aqui quem fala é Marcos Almeida. Estamos aqui fazendo esse vídeo aqui. Ele foi enviado essa sugestão de vídeo pelo Rafael. Ele não colocou o sobrenome dele, só está escrito Rafael CNC. Ele pediu para fazer o cálculo de rosca entrada, mostrar os cálculos, ensinar como faz. E, se possível, fazer a rosca de múltiplas entradas, por exemplo, de uma entrada, de duas entradas ou mais. Então, eu trouxe aqui, eu peguei a fórmula aqui da BNT. Na minha opinião, assim, é uma das roscas assim, que é mais fácil de fabricar, tanto em questão de cálculo, como até mesmo de usinagem mesmo. Bom, se a gente relembrar aqui a definição de quadrado, né, no caso essa rosca quadrado, significa que o quadrado, para ser considerado quadrado, ele tem que ser igual em todos os lados, ou seja, igual, né? Por exemplo, aqui, na altura, vou colocar aqui como H, e também na largura aqui, vamos colocar aqui, vamos determinar aqui como largura, só para a gente entender, né? No caso lá do quadrado, né, o correto na matemática é base vezes a altura, né? H em inglês é altura também, né? Em inglês. É base vezes a altura. Então significa que esse lado aqui é igual a esse lado. Eles são quadrados. Então, por si próprio, se você já imaginar, você já vai ver aqui que ela é simples de fazer justamente por isso mesmo. Porque a profundidade dela, ou seja, no caso aqui ao invés de A, vai ser a hélice de H aqui, vai ser igual ao perfil dessa rosca, né? Vamos colocar aqui como P. Não P não, porque P pode confundir com passo. Mas ao perfil dela. Então esse H aqui acaba sendo, os dois sendo iguais. Beleza? Então vamos lá então. Vamos levar aqui, ó, em consideração, temos algumas coisas que são muito importantes nessa rosca. Primeiro, o diâmetro externo, como qualquer rosca, e o diâmetro interno. Segundo, que é necessário uma folga, porque a rosca quadrada ela é recomendada para grandes esforços, como prensas e alguns fusos que vai transmitir grande força ou que toma pancada. É uma rosca que hoje em dia é considerada em desuso, mas para mim eu não vejo isso como uma verdade, porque na empresa que eu trabalhava fazia muito, principalmente para mineração, e é muito utilizado ainda. Muitos falam que está em desuso, mas eu não vejo isso não. Então é bom a gente aprender. E também sempre pode aparecer então, para a gente fazer. Então, a folga nós temos que levar em consideração devido ao grande esforço que ela faz, senão essa rosca trava, não fica eficiente, eficaz. E vamos aqui, ó. Então, como eu disse, pelo fato dela ser quadrada, acaba que a altura dela, como a hélice dela aqui, é igual ao perfil dessa rosca. E o passe seria duas vezes o perfil. Então aqui, ó, esse A aqui para o perfil externo e para o vale. Então A e A. Então o passo nada mais é que duas vezes o perfil da rosca. E a hélice é o passo dividido por 2. Ou 0,5 vezes o passo. Então vamos para um exemplo aqui. Como que fica a designação no desenho técnico? Como que você vai escrever lá, por exemplo, para pedir alguém para fabricar essa rosca? Você vai colocar quadrada, que é o tipo de rosca. Se fosse métrica seria o M. E, por exemplo, quadrado, por exemplo, fosse uma rosca triangular, você ia colocar M30. Nesse caso aqui você coloca ou a designação de quadrado, o tipo de rosca que ela é, o perfil dela, o diâmetro maior dela e o passo. Então, exemplo aqui, quadrada, 50 mm de diâmetro maior e 4 mm o passo. Então, significa que o perfil dela tem 2 mm, 2 mm de profundidade na hélice e 2 mm no perfil, que seria A aqui. Beleza? Então, vamos lá primeiro calcular a folga. Vamos saber qual que é o cálculo da folga. O cálculo da folga nada mais é do que 5 centésimos, 0,05, vezes a hélice. No caso aqui, como eu disse, a hélice é 2, porque
A hélice é o passo dividido por 2, que seria esse A aqui. Então, aqui, ó, 0,5 vezes AH, que é 2, dá 1/10 de milímetro. Só que essa peça, gente, quando a gente está aqui, ó, ela está em revolução. Ou seja, uma peça cilíndrica. Então esse A que está aqui, ó, essa folga que está aqui, ela também tem do outro lado. Então é 0,5 vezes 2. Né? Na verdade, 0,1 vezes 2. Então vamos aqui. Para a gente calcular o perfil, é 0,5 vezes o passo da rosca. Ou passo dividido por 2. O que vocês acharem melhor para lembrar. Então 0,5 vezes 4 milímetros igual a 2 milímetros. Eu coloquei aqui como DR. Por que DR? Como eu disse, essa rosca tem uma folga. Então para a gente calcular o diâmetro que a gente vai deixar, que você vai usinar aqui com o torno, vai tornear e deixar para você fazer essa rosca, é o diâmetro nominal, que seria o de 50, menos 2 vezes a folga. Justamente por estar em revolução. A folga é de 0,1, que é o cálculo que você fez aqui, 50 menos 2 vezes 0,1 dá 49,8 milímetros. Então você vai deixar essa rosca aqui, o diâmetro externo dela com 49,8. A profundidade dessa rosca é... Deixa eu fazer aqui, deixa eu apagar aqui. Então aqui, a profundidade dela, ou seja, o diâmetro menor. Aqui, ó. Então eu coloquei como esse D pequeno, D minúsculo aqui, ó. Diâmetro menor é igual ao diâmetro maior menos, aqui ó, passo dividido por 2. Então o diâmetro meu menor aqui é igual a 50 menos, o meu passo é de 4 milímetros, dividido por 2 dá 2. Então 50 menos 4 dá 46 milímetros. Diâmetro menor é igual a 46 milímetros. Para a gente calcular o diâmetro interno dessa rosca. Bom. Outra informação importante, igual no caso do nosso amigo lá, ele pediu para a gente fazer essa rosca de múltipla entrada. Como que você faz aqui? Nesse caso, igual o meu passo aqui, ó, então múltipla entrada. Então, vou colocar aqui múltipla entrada. É igual, vamos supor, se eu tenho aqui o passo de 4 milímetros, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meu passo vezes a quantidade de entrada que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu passo, no caso aqui, é 4. Eu quero, por exemplo, 2 entradas. Então, 8. O que significa esse 8 aqui? Significa que o meu, que eu coloquei aqui como múltipla entrada, vou alterar aqui e vou colocar aqui como passe real. Deu uma apagada. Passe real. Por quê? Porque o meu passe que era de 4 vai ser 8, ou seja, na máquina lá, se for no torno convencional, você vai ter que alterar o seu passe para 8 milímetros. Porque quando ele fizer uma rosca, ela vai ter 8 milímetros de distância em relação de um perfil para o outro. E você vai avançar no carro superior 4 milímetros, e depois que você fazer uma rosca, você vai fazer outra rosca no meio dessas duas. Você vai avançar e vai fazer, ela vai ter 2 entradas, vai ter uma rosca e outra. E, geralmente, múltipla entrada é utilizado para velocidade, ou seja, quanto menos volta você der, ela avançar mais rápido. É muito utilizado aí para fuso de grande, que tem um tamanho, um comprimento muito grande, para questão de velocidade. Beleza? Então é bem fácil aqui, como eu disse. Essa aqui, questão de cálculo, para mim é uma das mais fáceis que tem. Não tem uma norma específica
regulando questão de diâmetro. Não é um tipo de rosca que você encontra para comprar. Algumas empresas fabricam fuso, mas a maioria fabrica sobre encomenda. Uma outra informação importante que é recomendado pela ABNT é a questão em relação ao passo, que nada mais é do que 20% do diâmetro. Ou seja, por exemplo aqui, ó. Então o passo métrico. O passo métrico, o cálculo é 0,2 vezes 50. Então, o passo métrico recomendado seria de 10 milímetros. Então, esse passo aqui seria o recomendado pela ABNT. Por quê? Para evitar cálculo de força, por exemplo. Na maioria das vezes, como eu disse, a gente faz sobre encomenda. Então, o cliente determina, ele faz o cálculo necessário para a questão de multiplicação da força e resistência do material, de acordo com a resistência do material, de acordo com a aplicação. Nesse caso, pela ABNT aqui, é uma opção de você utilizar. Por exemplo, num passo de 50 milímetros, num diâmetro de 50 milímetros, você usar um passo de 10 milímetros, seria 5 milímetros de perfil. Então, é uma rosca ali que ela vai ter pode dizer assim, que seria uma força muito grande. Estaria dentro da recomendação. Mas, você pode utilizar também, fazer um passo de, por exemplo, um diâmetro de 200 com um passo de 5. Não necessariamente você tem que fazer ele de acordo com o diâmetro. Por exemplo, lá, se fosse fazer um cálculo, ia dar uma, sei lá, por exemplo, 500 milímetros. Ia dar um passo aí de 10% de 500 dá 50, 100 milímetros. Um passo de 100 milímetros, por exemplo, talvez até inviável de fazer, você tem uma ferramenta com esse tamanho de perfil. Então é só uma recomendação. Se a pessoa quiser seguir, é uma ideia aí da ABNT relacionada a essa rosca. Que na verdade nada mais é do que uma cópia da DIN, né? Que é a norma da indústria alemã. Então, muito obrigado a todos aí que têm se inscrevido. Tá aí para quem precisar, tiver dúvida ou não tiver entendido alguma coisa aí, pode deixar no comentário aí que eu respondo assim que possível. Muito obrigado, até a próxima aula.